eu sou a Simone Ludovico, professora de costura e também faço parte da equipe MCO, Modelagem e Costura Objetiva, da professora Vânia Machado. E no vídeo de hoje, o tão aguardado, a costura do nosso cropped, que ficou lindo, maravilhoso, todo forrado, uma beleza, zíper destacável. Você vai aprender a fazer a montagem do seu cropped e vai ficar sensacional. Você já sabe que o molde desse conjunto aqui é gratuito, tá aí para você baixar, tá? E fazer também o seu. E se você ainda não conhece o Clube de Membros da MCO aqui do canal da professora Vânia, por favor, clique aqui do lado do nome Costura e Modelagem Objetiva, tem lá membros e venha conhecer as vantagens de ser membro aqui do MCO. Você tem moldes em PDFs para você baixar aí na sua casa e fazer o modelo que você escolher. Lá tem diversos modelos e agora também nós temos o quê? A costura desses modelos. Então, se você tem aí dificuldade na hora de montar a sua peça, ou quais acabamentos você vai poder colocar naquela peça, quais os tecidos, então essa dúvida aí você não vai ter mais. Porque lá nas nossas aulas você tem a montagem da sua peça, você vai aprender a montar, a costurar ela e poder fazer aí pra você, tá bom? Então, corre lá, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Tem vídeos toda semana. Aqui temos o passo a passo, agora também temos vídeos de costuras gratuito. Aí a professora Vânia está disponibilizando, então venha fazer parte aqui do canal MCO. Já curte, deixa o seu like e me diz o que você achou da aula, tá certo? Então, vamos lá, vamos para nossa aula. Começar o projeto do conjunto do short e cropped. Então, aqui eu tô com as partes do cropped. Eu tenho aqui... Ai, tirei aqui do lugar. Aqui. Tenho aqui parte costas. Eu coloquei na dobra do tecido, mas não tem necessidade, porque ele vai ter zíper aqui. Então, não tem problema se você não colocar na dobra, tá? Ali eu coloquei e depois vou ter que retirar. Aqui eu tenho o meio frente e aqui eu tenho o lateral frente. Aqui eu preciso, aqui ó, tá a indicação 2 vezes no tecido, uma vez no tecido, e aqui eu tenho de 2 vezes no tecido também. Porém, você tem a opção de fazer assim, e fazer revel. No caso aqui, eu vou fazer com a frente dupla, tá? Então, aqui eu vou precisar de 2 vezes e aqui eu vou cortar 2 vezes. Então, aqui eu vou tirar 2, depois eu vou repetir esse processo porque eu vou precisar de 4, né? 2 para cada lado. A parte costas eu vou fazer com uma só mesmo simples e vou fazer revel. Então, depois eu vou mostrar aqui para vocês fazendo o revel, porque não tem o revel no molde, tá? Então, a gente mesmo pode fazer aqui, porque é muito simples fazer o revel. Você vai contornar essa parte aqui e depois a gente separa aqui uns 6 centímetros e contorna aqui fazendo o revel das costas, tá? Lembrando de verificar fio do tecido e de passar as informações para o seu tecido, né? As informações do molde, como a pence que temos aqui na parte costas. Agora, aqui posicionei manga, braguilha, pertingal, bolso e fundo do bolso, tá? Então, nós vamos precisar aqui de cortar uma vez e já vamos ter as 2 partes, por conta que o tecido tá dobrado, o bolso também, que a gente precisa de 2, a manga também. Aqui, a gente precisa apenas de 1 e aqui também apenas uma vez. Então, não precisa ser no tecido dobrado. Depois, você pode pegar, né, um retalho do tecido que encaixe certinho e você pode cortar, tá bom? Uma vez só, que precisa. Aqui, meninas, se vocês quiserem fazer o revel, a mesma forma de fazer aqui, que eu vou mostrar aqui nas costas, é para fazer na frente. Então, se você quiser fazer o revel, ó, você vai contornar. Eu aqui contornei aqui, mas você contorna com o próprio molde, né? Você vai contornar aqui. Aqui eu desci, deixa eu ver quantos centímetros para mostrar para vocês. 5 centímetros, desci aqui do ombro. E daí, o que nós iremos fazer, ó? Nós iremos marcar aqui 6 centímetros, tá? Marquei aqui 6 centímetros, fui contornando até chegar aqui assim, ó. E daí, eu liguei aqui. Então, aqui a gente recorta e esse pedaço aqui fica sendo o nosso revel, tá? Eu não vou cortar revel porque eu vou fazer duplo. O meu tecido vai dar, que eu achei que o tecido não ia dar, mas o tecido vai dar, então eu vou fazer duplo, tanto frente quanto aqui as costas, tá? Bom, aqui nós vamos começar a
a construção do nosso cropped. Então, aí você tá com o seu... Eita. Então, eu tô aqui com a parte de frente do cropped. Como eu falei pra vocês, eu resolvi fazer duplo, mas se vocês forem fazer com revel, é só não repetir o passo, né? A gente vai fazer uma vez só, nesse caso. Então, aqui eu vou pegar uma parte de frente, aqui, as minhas laterais, para aqui. E aqui, ó, eu vou colocar, tô com o meu direito pra cima, e aqui abrir com o direito pra cima, tá? Das laterais e do meu centro-frente. Agora, eu vou pegar aqui, ó, na lateral e vou jogar aqui por cima. Vai ficar direito com direito. E aqui eu vou alfinetar, se acerta. Vai alfinetando até chegar aqui na ponta. Aqui do outro lado, ó, vou passar pra cá, a mesma coisa. Acerto aqui a minha barra, alfineto também. E aqui. Feito isso, ó, você vê que tá tendo uma sobrinha aqui? Mas na hora que a gente vai, na hora da costura, ela não vai ter sobra, tá? Você vai, ó, distribuindo aqui. Você vai fazer assim, ó, distribuindo, e ela vai encaixar perfeitamente, tá vendo? Tem que dar uma escadinha na hora da costura e ela vai se encaixando. Acabei soltando aqui. Então, aqui a gente vai passar uma costura reta, aqui, com a margem de 1 centímetro, que é a margem que está no molde. Então, no caso, se você não for fazer duplo, como eu estou fazendo, você precisa fazer a costura e depois fazer a costura de acabamento, que pode ser zigue-zague ou overlock. Aqui já costurei, ó, fiz os dois, já. Aqui eu refilei a borda da minha margem, certo? No caso, aqui eu refilei com a tesoura de picotar. Se você não tiver, você pode fazer piques, tá? Com a tesoura, para que essa curvatura aqui, ela se assente melhor. Então, você precisa fazer piques aqui. Se você quiser refilar um pouquinho, a margem também pode, tá? Agora, nós vamos fazer a nossa parte costas. Vou reservar aqui. E aqui, ó, primeiro nós vamos começar fechando as pences que tem na nossa modelagem, certo? Então, aqui eu passei, aqui tem os riscos, aqui, ó, as marcações da minha pence, então agora eu vou fechar. Então, você vai pegar, vai unir aqui direito com direito, né? Deixar o avesso pro lado de fora, vai unir aqui as marcações, os pontos aqui de marcações, alfineta, e aqui a gente vai passar uma costura até aqui onde é o final da nossa pence. Então, você vai vir daqui até aqui, numa costura em diagonal para fechar. Então, nós vamos fechar, no meu caso, eu tenho 4 partes aqui, né? 2 para cada lado. Então, eu vou fechar todas. Se você for fazer sem ser duplo, né? Você pode fechar isso ao que você tiver, tá bom? Prontinho, ó. Aqui tá a costura, né? Em diagonal, ó, da minha pence. Aqui, ó. Costura feita. Então, fiz isso em todas as partes. Agora, nós vamos unir com a parte de frente. Então, eu vou pegar aqui minha parte de frente, vou colocar com o direito pra cima, vou pegar aqui a parte costas, vou pegar com o meu direito pra baixo, aqui. Vou unir aqui o ombro. Pegar o outro lado, ó, direito com direito, e vou unir aqui o ombro. Você acerta aí bem direitinho e alfineta, tá? Então, aqui, ó, aqui onde tem a cava, então, você sabe que aqui é o centro costas e aqui é a posição correta, né? Onde tem a cava vai ficar cava com cava, direito com direito. E agora, nós vamos passar uma costura reta aqui, fechando os ombros. Pronto, aqui, ó, fechei os meus ombros. O ideal agora é o quê? A gente abrir essa costura com ferro, ó, deixar ela assim, bem aberta e assentada. Mesmo se você estiver fazendo com revel, você pode fazer isso aqui, tá? Porque o seu revel ele vai pegar aqui em cima. Então, ele vai vir aqui e esse aqui, o ombro vai ficar embutido. Feito isso, eu fiz tanto aqui onde vai ser o principal, quanto na parte que vai ser o meu forro. Agora, eu vou abrir aqui, tá? Vou abrir aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou abrir e vou vir com... Isso aqui você deve passar ferro para abrir todas as costuras, tá? E vou vir com a outra parte, que vai ser a parte do meu forro. Então, aqui eu tenho a parte costas, aqui frente, vou colocar frente com frente, costas com costas, tá? E aqui nós temos direito com direito, vai ficar o avesso pro lado de fora.
Então, aqui agora nós vamos encontrar as costuras de ombro. Então, ombro com ombro. E daí você vai alfinetar. Aqui também, ó. Onde tiver costura, você vai encontrar essas costuras, para que fique bem bonito o acabamento. No caso, se você estiver fazendo com revel, você vai fazer isso aqui com revel, certo? Você vai juntar revel. O que eu fiz aqui com essa parte costa, você vai juntar revel frente com revel costas e vai posicionar assim, ó, pra gente fazer a costura do decote. A diferença é que ele não vai ser até aqui, né? Ele não vai até a cintura, ele vai ser bem mais curto. Mas eu acho bem interessante fazer esse cropped, forrado, no caso, duplo, como você quiser chamar, por conta que ele vai ficar com um pouco mais de estrutura e vai vestir muito bem. Eu gosto muito de roupas forradas ou duplas, principalmente corpinho com recorte. E aqui o centro costas, ó, parte do centro costas. Agora, nós vamos passar uma costura reta em toda essa volta aqui, com 1 centímetro de margem, tá? Que é a margem do molde. Então, toda a costura aqui do molde tem 1 centímetro de margem, então, é nesse 1 centímetro, respeitando a margem que a gente vai fazer aqui, essa costura aqui do nosso decote. Pronto, feita aqui, ó, a costura, certo? Nas partes curvas aqui, ó, do decote costa, a gente precisa dar piques, tá? Aqui, ó, no centro aqui desse decote, desse coração, a gente precisa dar um pique aqui, ó, para que a gente possa desvirar e ele vai assentar bem. Aqui, o que acontece? Eu gosto de passar 2 costuras aqui, tá? E uma costura um pouquinho, com um ponto mais fechadinho. Tipo, aqui na minha eu vou passar mais ou menos em 1,5, para o ponto ficar bem fechadinho e ele já dá, tipo, uma encolhidinha aqui. Se você, por acaso, experimentar, antes de fechar todo o seu cropped, claro. Você experimentar e achar que esse decote ficou um pouco abrindo, você pode passar uma costurinha de embebimento, tá? Que é aquela costura com um ponto mais largo e você puxa a linha da bobina e dá aquela encolhida aqui, deixando o decote mais fechadinho. Então, aqui também a gente precisa dar piques aqui, ó, nessa quina, que é pra gente poder desvirar e ela sentar também, tá? Então, aqui nessa quina aqui, ó, a gente também precisa de dar pique, tá? Ó, você vai dar o pique aí. Então, nessa quina, nessa daqui e o pique aqui nessa curvatura, tá bom? Então, depois disso, né, eu aqui refilei com a tesoura de picotar, mas você faça o pique se você não tiver essa tesoura. O que nós iremos fazer agora? Fazer uma costura de pesponto, segurando essa margem para que a parte de dentro, tanto se for o revel ou forro, como eu tô fazendo aqui, tem que fazer, tá? Então, você vai pegar e fazer um pesponto no lado, ou do revel, no caso, ou da parte que for ficar como forro do seu cropped. Então, nesse caso aqui, o meu forro vai ser esse lado. Então, aqui eu tenho a minha margem de costura, tá? Eu vou jogar esse forro pra cá. E com o meu direito pra cima, eu vou passar uma costurinha de pesponto aqui, certo? Então, assim, eu não vou fazer do início, eu vou pular 1 centímetro e começar, e vou terminar 1 centímetro antes de finalizar do outro lado, tá? Porque aqui a gente ainda vai encaixar o zíper, e eu prefiro sem a parte do pesponto aqui na hora de fazer o acabamento do zíper. Então, aqui nós vamos fazer a costurinha de pesponto. Então, aqui, ó, a gente passa, ó, esse pesponto aqui em toda a volta, né, do lado do revel ou do forro, tá? Prendendo assim, ó, a margem de costura, certo? Então, aqui, ó, a gente tem a nossa parte já arrumadinha. Agora, nós vamos costurar as nossas laterais. Então, aqui, ó, que tá aberto, então aqui eu tenho frente e frente do forro e da parte principal. Aqui eu tenho parte costas da parte principal e parte costas do meu forro. Então, eu jogo pra lá, ó, e já fico aqui com lateral. Então, é só a gente alfinetar e depois passar costura reta, respeitando aí a margem de costura, tá? Só passar aqui a costura. Pronto, ó, laterais costuradas, aqui agora é a gente passar, né,
o ferro, abrindo as costuras direitinho. Se você não estiver fazendo forrado, você tem que fazer o acabamento da costura, tá? Zigue-zague ou overlock. E agora aqui, ó, eu vou desvirar. Pra ter aqui, pra vocês verem como já está. Olha aqui. Agora, nós vamos preparar a manga para colocar, para fazer os acabamentos finais. Aqui, a manga, ela tem essas marcações no molde, tá? Então, você deve passar essa marcação aqui para o seu tecido. Vou separar aqui. Então, eu tô aqui com o avesso, né? O avesso pra cima. Vou deixar assim pra ficar melhor pra vocês. Então, eu tô aqui com o avesso pra cima e nós temos lá as marcações. Nessa hora, você pode pegar o seu molde pra te auxiliar. Então, eu peguei aqui o meu molde, e aqui o meu molde, ele tá dizendo aqui que esse número 1 aqui, esse primeiro risco, ele vai de encontro ao número 2, tá? Então, é do 1 para o 2. Então, eu venho aqui do número 1 e vou aqui pro próximo risco, que é o número 2. Então, eu dobro aqui, ó, olha como se encaixa. Dobro aqui e vou alfinetar. Estou fazendo a minha primeira prega. Aqui, depois, é o número 3, que é esse daqui. E eu de cá, o número 4. Então, eu vou do 3 para o 4. Então, dobro aqui e encontro aqui o número 4. E vou, se acerta bem, bonitinho, certinho aí, e vou para o número 4. Do outro lado, você vai fazer o mesmo processo. Aqui, nessa prega aqui, nós vamos juntar, ó, vai juntar. Nós temos esse do meio e, ó, aqui nós temos o do meio e 2 aqui, um em cada lado desse risco do meio. Então, nós vamos juntar esses riscos daqui. Você dobra nesse risco do meio, junta os outros dois. E aqui, ó, a gente vai fazer uma costurinha de uns 2 centímetros. E depois a gente vai abrir aqui, ó, e fazer assim, que é a nossa prega que temos aqui em cima, tá? O que fizemos desse lado, você vai fazer do outro lado da sua manga. Aqui, ó, fiz uma costurinha. Agora, eu abro aqui, ó, e vou juntar esse risco aqui no meio. Ó. Abro aqui, vou alfinetar. E eu vou prender as minhas pregas com uma costurinha, tá? Antes de aplicar a minha manga na cava. Agora, observem uma coisa. A gente fazendo pelo avesso, a dobra, as pregas vão ficar para baixo, tá? Fica nesse sentido aqui para baixo. Porém, a foto, né, o nosso modelo original, essa prega, ela tá para cima, tá? Mas você pode fazer para baixo ou para cima, o que você achar mais interessante. Eu inverti aqui, eu vou fazer para cima, porque eu acho que fica mais bonito com esse efeito daqui, dessa de cima. Então, aqui, ó, eu fecho aqui e dobro aqui para cima, tá? E vou alfinetar. Deixa eu inventar minha marca aqui. Dobro. Pra baixo, ó. Só pegar aqui, ó. E vem aqui pra baixo. Assim que vai ficar a minha prega, certo? Então, agora é a gente passar uma costurinha reta aqui pra prender, pra gente poder aplicar na nossa manga. Costurinha feita aqui, ó, pra prender as nossas pregas, que eu tô com o lado do direito com ela pra cima. Aqui na nossa barra, nós temos também uma preguinha. Então, aqui, ó, tenho aqui uma preguinha de 2 centímetros, então eu vou juntar esses 2 riscos de fora, tá? Dobrar no risco do meio, juntar aqui 1 centímetro. Vou costurar aqui, nesse caso aqui, eu vou costurar mais, porque nós temos a barra. Então, eu vou costurar aqui reto 3 centímetros, tá? Então, você vai medir aí com a sua fita, coloca assim, vem aqui, ó, 3 centímetros e marca. É uma costura de 1 centímetro de margem, tá? Da dobra aí. Aqui, ó, você vai fazer a costura, tá vendo? 3 centímetros, eu vou parar aqui, com 1 centímetro de distância aqui da minha borda. Fiz aqui a costura, vou abrir. Aqui, ó, vou abrir também, colocar esse risco do meio com a minha costura e vou passar uma costurinha aqui pra prender. Vai ficar essa preguinha aqui embaixo, bem suave, ó, bem delicada. Fiz a costura aqui, ó, prendi. Agora, eu vou colocar, ó, direito com direito, avesso pra fora. E aqui nós vamos passar uma costura reta e costura de acabamento, que pode ser a overlock ou o zigue-zague, tá?
Então, aqui nós vamos fazer a nossa costura aqui de costura reta e acabamento. Estou aqui com a manga costurada, né? Passei aqui uma costurinha para prender aqui, ó, as nossas preguinhas, para ficar mais fácil de aplicar na manga. A preguinha aqui embaixo já está feita também. Fechei a lateral, passei o acabamento. Agora, eu vou virar essa minha manga pelo direito, tá? Ela aqui pelo direito. Vou pegar o meu cropped, tô aqui com ele também pelo direito, tá? Ele já tá aqui pelo direito, eu passei as costuras, tudo bonitinho, ó, tudo abertinha. E agora, o que que nós iremos fazer? Nós vamos juntar aqui, ó, a lateral aqui da nossa manga, da costura da manga aqui, a lateral. Pegando a nossa margem de costura, jogando aqui pro lado das costas da nossa peça. Vou juntar aqui, ó, costura com costura. No caso aqui do meu cropped, ele tem forro, né? Então, costura do forro, costura principal e a costura aqui da manga, tá? Então, essas 3 costuras aqui vão ficar alinhadas, você vai alfinetar. Feito isso, eu tenho aqui a minha parte do ombro, eu venho aqui com a parte da minha manga, a parte da cabeça da manga aqui, ó. Vou juntar assim, ó, e vou jogar o meu ombro por cima. E viro pro lado do avesso. Aqui eu vou juntar o meio aqui da minha prega, da costura da prega, com a costura aqui do meu ombro. Meio com meio, costura com costura e alfineto. A nossa manga, ela já tá aqui, ó, o tanto certinho, gente. É só você ir distribuindo, ó, ela tá corretíssima aqui. Então, não precisa embeber, tá tudo certinho. É só agora vir passar a costura reta e costura de acabamento, tá? Então, pronto, ó, aqui eu tenho a manga costurada. Já feito aqui o acabamento, nesse caso, né, acabamento de overlock. A mesma coisa que você fizer nessa, você vai fazer na outra. Eu já aproveitei, passei aqui o overlock na minha barra da manga, tá? A barra aqui da minha manga. Passei o overlock e agora eu vou dobrar pra gente fazer a bainha. Dobrar aqui 1,5 cm. Se você quiser a sua com uma barra mais larga, você pode colocar, tá? Aí depende do que você colocou aí na sua modelagem. Aqui onde a gente fez a preguinha, eu vou dobrar, por isso que eu fiz... Eu costurei a prega em 3 centímetros, por causa disso. E feito isso, nós vamos passar uma costura reta para fazer a nossa bainha em 1,5 cm. Então, aqui, ó, temos nossa bainha. Ó, bainha feita. Aqui temos nossa manga prontinha. Olha. E a mesma coisa que você fez de um lado, né, você faz do outro. Eu já tô aqui com a minha manga pronta, também do outro lado, bainha feita. Então, agora nós vamos agora colocar o zíper, tá? Agora é a hora do zíper. E depois nós vamos fazer a bainha aqui da nossa peça, tá? Aqui, ó, eu vou colocar esse zíper. Ele é um zíper destacável, tá? Ó, é um zíper destacável. E eu vou colocá-lo aqui. Ele tá maior, eu vou ter a necessidade de cortar, porque eu não consegui um tamanho certo, que é pra deixar aqui com a finalização do zíper, né? Então, eu vou colocar esse mesmo. Nesse caso aqui, eu vou aplicar ele como se eu fosse aplicar um zíper invisível normal. Vou colocar o direito dele com o direito aqui do meu tecido. Inclusive, eu apliquei uma entretela aqui, ó. Eu tô trabalhando aqui com um tecido, que aqui ele é chamado de linho harmonia, mas ele é sintético, tá? Então, não é um linho verdadeiro, mas pra ele não ceder, tá? Pra ele ficar firme, eu apliquei aqui uma tira de entretela na minha parte do direito, tá? No avesso aqui da minha parte de fora, do meu tecido principal, no avesso dele eu apliquei essa faixinha pra me auxiliar. Então, aqui eu posso abrir, jogar a minha parte do forro pra lá. E aqui, ó, eu pego, vou deixar aqui a sobra da minha margem de bainha aqui. Como eu tô fazendo forrado, gente, eu vou fazer uma costura com 1 centímetro, tá? Pra fechar aqui o forro, porque eu vou deixar essa barra embutida. Então, eu vou deixar só 1 centímetro aqui. Agora, se você não estiver fazendo forrado, você vai deixar, né, o valor da barra que foi colocada lá no molde, né? 2 centímetros, 3, o valor que tiver sido colocado lá. Então, aqui, esse é o lado que fica pra cá, né? Se o zíper tivesse já aplicado. Então, aqui eu vou subir 1 centímetro pra começar a costura do meu zíper, tá? Então, eu marco aqui 1 centímetro. Vou colocar aqui um alfinete. Ver se tá correto. Isso. Eu coloquei um alfinete aqui torto, vou acertar ele. Aqui. Então, a partir dele que eu vou colocar aqui o meu zíper. Essa aqui é a parte do direito, então eu vou virar, ó, vai ficar direito do zíper com direito do tecido. E eu vou posicionar aqui. Posicionei aqui.
que eu vou alfinetar. E aqui eu vou deixar, ó, rente aqui com a borda do meu tecido. Então, é só você ir alfinetando até chegar aqui na costura do decote, tá? Aqui, ó. Como o meu tá com entretela, ele não vai ceder. Aqui. E ele vai terminar a costura aqui. Próximo aqui é o decote. Eu vou terminar ele um pouquinho antes, porque eu vou ter que jogar essa parte mais grossinha pra cá, pra dentro, tá? Pra depois cortar. Então, por esse motivo, eu vou terminar aqui uns 3 milímetros antes, mais ou menos, tá bom? Então, agora é só eu fazer uma costura reta aqui bem próximo do dente aqui, ó, do meu zíper. Pra quando eu virar, ele ficar assim, certo? Isso você vai fazer desse lado e do outro lado a mesma coisa. Nesse caso, a gente virou pra cá, do lado de cá, a gente vai virar pra lá. Mas é o mesmo processo. Pronto, eu já prendi meu zíper no lugar. Agora aqui eu vou dobrá-lo pra cá, ó. Vou dobrá-lo pra cá, deixar bem fazendo a curva aqui, dobrá-lo. Aqui eu vou cortar esse excesso, ó. Cortar aqui. E aqui eu vou tirar pra facilitar. E aí, eu faço isso aqui, ó. Aqui. E ele vai ficar assim. Então, aqui, ó, você passa um isqueiro, dá uma queimadinha aqui. Uma queimadinha não. Você passa aqui que é pra selar aqui essa fibra ele não ficar desfiando, tá? Então, aqui, ó, eu faço dou uma selada aqui com isqueiro pra não ficar desfiando, tá? E agora eu vou fazer esse processo aqui. Vou prender. Prendo aqui com um alfinete. Aqui eu vou pegar a minha parte do forro, ó. Tá o direito aqui do forro, tá o direito aqui. Vou jogar aqui por cima, certo? Ó, deixando margem, com margem tudo bem rente aqui, pra ficar certinho. E agora eu já posso alfinetar. Estamos caminhando aqui pra finalização. Então, você vai alfinetar e vai costurar, tá? Vai passar a costura praticamente no mesmo lugar que você passou a primeira de prender o zíper, tá? Então, aqui a gente vai costurar até aqui o final, tá bom? Você costura até o final. Aqui a gente vai passar a costura aqui bem próximo aqui ao dente do zíper até o final. A mesma coisa que eu fiz aqui, você vai fazer do outro lado. Se você já tiver com o seu zíper no tamanho correto, não tem necessidade de fazer esse corte e tal. Então, aqui, ó, foi costurado, né, todo o zíper. Deixa eu mostrar como ficou aqui pelo lado do direito da peça. Aqui, lado direito da peça, ó, mostrar assim. Lado direito da peça, o lado do avesso da peça. E agora, nós vamos fazer a nossa bainha. Então, aqui eu tenho o outro lado, né, que tá com o zíper também. Porém, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar aqui pra dentro, todo mundo, com esse zíper aqui pra dentro, todo mundo pra dentro aqui, tá? Eu vou aqui casar costura com costura, tá? Do meu recorte frente. Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu alfinetei, juntando, ó, as costuras da pence, aqui, lateral com lateral, os recortes, tá? Da mesma forma pra cá. E agora, nós vamos passar uma costura reta aqui em toda a nossa bainha, tá? Pra quem tá fazendo forrado como eu, então, você vai fazer agora uma costura reta aqui em toda a bainha. Nesse caso aqui, vai ser uma costura de 1 centímetro, tá? Porque tá tudo forrado, as nossas mangas estão aqui pra dentro, aqui tá o lado do avesso para fora e o direito tá aqui guardadinho, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, já fiz a costura, tá? Toda a parte da minha barra aqui. Agora, nós vamos pegar e vamos abrir aqui um espaço pra gente desvirar a nossa peça, tá? Aqui na minha costura de lateral, eu vou abrir esse espaço. Então, pelo lado do forro. Ah, como é que eu vou saber qual é o lado do forro? O lado que tiver o pesponto, tá? Então, o lado que tiver aqui com o pesponto, eu sei que é o lado do meu forro. Venho aqui, ó, com a ajuda do descosturador e vou abrir aqui a minha costura, tá? Vai com cuidado. Não precisa ser um espaço muito grande, tá?
Só o suficiente para que você desvire a sua peça. Você não vai chegar nem aqui, nem encostar aqui, nem na costura aqui de cima, tá bom? Então, aqui já dá pra eu desvirar. E eu vou desvirar aqui a minha peça, tá? Então, aqui eu consigo desvirar toda a minha peça. Já tirei aqui uma manga. Pode pôr a mão aqui, ó. Pegar aqui no final e já puxar. Vai com cuidado pra não esgarçar aqui a abertura aqui que a gente fez. Aqui. Agora, eu vou aproveitar aqui esse buraquinho, dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra fazer. E vou passar um pesponto aqui, jogando a minha margem de costura pro lado aqui do meu forro, e vou pespontar toda essa minha barra. Você pode também, se você quiser, passa o ferro, abrindo bem as costuras, abre bem, e daí você pode passar uma costura aqui como se fosse uma costura de bainha, tá? De 1,5 cm, 2 centímetros, aí vai depender do que você deixou aí no seu molde, né, da altura que é. E você pode também passar uma costurinha aqui, tá? Bom, aqui, ó, pesponto feito. Então, você vai fazer o mais próximo que você conseguir chegar aqui, ó, da finalização do zíper. O meu terminou aqui uns 3 centímetros antes, né? Então, aqui, ó, passei em toda, ó, 3 centímetros lá e aqui também. Então, pespontei, agora é passar o ferro, tudo direitinho. E, pra finalizar, né, o nosso cropped, vai ficar um cropped belíssimo. Aqui, a parte onde nós abrimos, você pode fechar com a costura invisível, feita à mão, ou passar, ou você junta aqui, ó, assim, e passa uma costura reta bem aqui na beiradinha, que é o que eu vou fazer, tá? Então, você pode fazer isso, ou se você quiser deixar, né, sem deixar aparente por onde você fez a costura, é só fazer a mão com pontos invisíveis. Então, daí fiz essa costurinha, aqui, ó, bem na beiradinha, só vir aqui, passar o ferro, tudo bonitinho, passar o ferro aqui nessa barra, e aqui, ó. Então, aqui, fechamos aqui o nosso zíper, ó, como ficou bonito aqui o nosso cropped.